Olá, eu sou o professor Fábio Vieira e nessa aula nós vamos recapitular o que a gente estudou na aula anterior e fazer alguns exercícios. No caso aí, vamos ver sobre o Estado moderno. Assim, nós vamos ter o seguinte conceito, relembrando o que é o absolutismo monárquico. É a doutrina política que concede autoridade e poder ilimitado a um monarca, que passa a exercer uma supremacia absoluta. Um monarca absoluto exerce poder político irrestrito sobre o Estado e o seu povo. Com posse, então, deste conceito, vamos resolver a seguinte questão. Questão 1. O apogeu do absolutismo ocorreu em meados do século XVII, sendo a França o país onde melhor se manifestou esse tipo de governo, que priorizava. Qual seria, então, a resposta correta? Letra A. Concentração do poder nas mãos do rei. A divisão de poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. Letra C. A figura da igreja acima de todas as instituições políticas. Letra D. A prática de eleições livres. Então vamos aí pelo método de eliminação dos absurdos, assim pode-se dizer. Então a divisão dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário não pode ser, porque já é uma característica, aliás, da nossa configuração atual política. Letra C, a figura da igreja acima de todas as instituições políticas, também não, isso aí já mais no século passado. A prática de eleições livres, também não. Então, a letra correta aí, então, seria a letra A, concentração, né, do poder nas mãos do rei. Como a gente falou antes, isso é um Estado absoluto. Vamos, então, à questão número 2, e antes disso, nós vamos ao seguinte conceito. Entende-se por absolutismo o processo de centralização política nas mãos do rei. O mercantilismo é política econômica do Estado moderno, baseado no acúmulo de capitais. Assim, na questão 2, vamos ter o seguinte enunciado. Com o declínio do mundo feudal, as relações comerciais aumentaram e a necessidade de expandir os mercados consumidores também. Começaram, então, a expansão comercial e a busca de metais preciosos no mundo. Esta prática econômica recebeu o nome de A. Socialismo? Não pode ser, né? Liberalismo? Também não, porque o liberalismo já vem com uma ideia mais mercadológica, né? Embora isso tenha um pouco sentido em relação com o declínio do período feudal. Então, o feudalismo próprio não pode ser, porque já está no enunciado, então a resposta correta seria o mercantilismo. O mercantilismo, então, é a prática onde o Estado moderno, aí, ali instalado com o poder total do rei, começa a expandir seu território, principalmente por buscas de metais preciosos e outras terras. Então, continuando aqui a nossa revisão, o absolutismo inglês era pautado pela ideia de um monarca com plenos poderes mercantilistas e uma sociedade estamental, ou seja, com pouca ou nenhuma mudança de ascensão social. Então, com base nesse conceito, vamos resolver a próxima questão. Questão número 3. O absolutismo inglês ocorreu durante o reinado da dinastia Tudor, que foi marcado por, vamos eliminar então, aumento das funções do parlamento. Não, o parlamento não tinha tanta expressão assim. Supremacia inglesa na Europa e na colonização americana? Ainda não chegou nessa parte da história. Ao fortalecimento do poder real e da nobreza em detrimento da burguesia? Ou, letra B, a submissão da igreja ao poder real através da criação da igreja anglicana? Vamos ver então qual é a resposta correta. A resposta correta então é a letra B. Então ali, se vocês relembrarem a aula anterior, vocês vão observar que o rei, então, Henrique ali, ele fez o seguinte, ele criou a igreja anglicana para poder se casar-se e assim ter um herdeiro. Então, continuando aqui, questão número 4, observe o enunciado. A palavra absolutismo descreve os governos monárquicos, nos quais o poder do rei, por não sofrer grandes limitações ou restrições, é considerado absoluto. Porém, apesar de centralizado e forte, o poder absolutista era limitado. Então, significa que, por mais que tinha o poder ali nas suas mãos, o poder absoluto, mesmo assim, não pode-se dizer que era 100% ilimitado. Então, vamos ter a seguinte questão.
Quais eram as limitações do rei absolutista? Letra A, os senhores feudais e seus exércitos particulares? Não, aí o feudalismo já tinha acabado. As minorias religiosas e os ministros? Não, porque mesmo sendo bastante comum as práticas religiosas ali nas minorias, não tinha tanto poder, muito menos os ministros. Os costumes, a Igreja Católica e o parlamento? Ou letra D, os privilégios da nobreza e as corporações de ofício? Então vamos ver qual é a resposta correta. A resposta correta, então, seria a letra C. A letra C, então, nós temos aí os costumes, a Igreja Católica e o parlamento. Porque os costumes é uma coisa tradicional, então é impossível o rei quebrar aquela cultura popular. E o parlamento, porque era um pouco da representação do povo naquele reinado. Então, continuando aqui, observem um conceito. O mercantilismo foi uma prática econômica vigente na Europa entre os séculos XV e XVIII, que ajudou na consolidação da burguesia como classe social dominante. Sua origem está na transição do feudalismo para o capitalismo, durante a crise da Idade Média e a formação dos estados nacionais. Então, aí no mercantilismo, ele marca principalmente a transição do feudalismo para o capitalismo. Assim, com base nesse conceito, vamos resolver a seguinte questão. Questão número 5. O mercantilismo corresponde a um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas. Letra B, um conjunto de práticas do rei apenas. Letra C, um conjunto de práticas de distribuição de renda. Letra D, pensamentos socioeconômicos dentro dos reinos. Vamos pensar sobre o enunciado, então a resposta, aliás, correta seria a letra A. Um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas. Então, o que é essa ideia? Então, a ideia é expandir toda a sua ideia, né, a ideia daquele reino, assim como a sua economia, dominar os territórios economicamente e assim levar nesses territórios, assim, novamente, o poder do rei em outras terras. Então, na verdade, aí é apenas uma ideia de expandir o seu território, tanto econômico como o seu território mesmo fronteiriço. Então, terminamos aqui a nossa aula e a nossa revisão. Até a próxima e qualquer dúvida, não deixem de consultar o nosso canal no YouTube. Até mais!